Olá a todos, meu nome é Arthur Cap Meu nome é Isabelle Espíndola. e nós somos os representantes da equipe Aerodesign da FPR Curitiba. Gostaríamos de agradecer à SAI pela oportunidade e a todos os patrocinadores. O principal objetivo da equipe em 2020 foi desenvolver um projeto inovador, seguro e competitivo, buscando melhorar o projeto em relação aos últimos anos e manter o crescimento organizacional da equipe. O projeto é dividido em 4 fases. A antivisão, a fase quando definimos o objetivo e construção do escopo do projeto. Fase especulativa, onde utilizamos as decisões conceituais e MDO para definir a configuração da aeronave. A fase exploratória, período onde há o aprofundamento dos cálculos para atingir os níveis de maturidade do projeto. E a fase de lançamento, que normalmente engloba ensaios e a construção do protótipo. Porém, neste ano, em razão da pandemia do Covid-19, optou-se pela realização de simulações mais complexas e a elaboração de planos de construção remotos. Passando para a antivisão, foi estudado o regulamento de 2020 e levantadas as principais restrições. Como principal diferença, temos a mudança da soma da envergadura com comprimento de 3,5 metros no ano passado para 3,2 metros nesse ano. Em seguida, foram definidos como objetivos para a equipe neste ano alcançar a posição mínima de 20º lugar, quebrar o recorde paranaense de carga paga, que já pertencia à equipe, e adequar erros de projeto indicados nos feedbacks da competição do ano passado. Utilizando o Power BI, foi feita uma análise de desempenho das equipes nos últimos 3 anos para avaliar os principais fatores que influenciaram nas pontuações. Pode-se observar que, além da dominância da carga paga e das pontuações de relatório, o que guiou a equipe em decisões sobre dimensionamento e planejamento da construção de estruturas foi o fator de peso vazio, que, com o decorrer do ano, vem se apresentando mais importante. Foram analisados indicadores-chave de performance, que comparam as pontuações de relatório da equipe dos últimos anos com as 10º posições. Em vermelho estão os relatórios que não cumprem o critério. Os KPIs que possuem a linha decrescente são também aqueles que estão tendendo a diminuir a sua nota. Além disso, realizamos uma previsão para as pontuações de relatório e apresentação de 2020, levando em conta os últimos 4 anos. Finalmente, para a gestão de projeto, foi construído um diagrama de Gantt, que foi adaptado devido às diversas mudanças de prazos no decorrer da pandemia. Entrando na fase especulativa, o banco de dados de perfis foi aprimorado antes de compilar o MDO, com o intuito de popular zonas de CL máximo e CN máximo, próximas aos do perfil utilizado em 2019. Para enriquecer mais ainda o banco de dados, também foram testadas as diversas hélices disponíveis pela equipe, utilizando o motor do ano passado, em um ensaio de bancada estático, anteriormente à pandemia do Covid-19, para obter dados de rotação e tração máxima. A equipe dispõe de um algoritmo de otimização multidisciplinar feito em MATLAB, que vem sendo aprimorado com o decorrer das competições. Este é dividido em 2 funções. A função-alvo, que estima a pontuação da aeronave por meio de bonificações e penalizações, baseando-se em cálculos aerodinâmicos, geométricos, efeitos como o da WASH e calculando a MTOW, utilizando uma coisa de decolagem simplificada e verifica também a estabilidade da aeronave. É importante ressaltar que, para prevenir o stall de ponta, que foi um problema no ano anterior, também foi criada uma função que penaliza indivíduos com um perfil de sustentação crescente da raiz para a ponta. E, finalmente, o MDO possui a função objetivo, que utiliza o método de evolução diferencial para encontrar o máximo global da função-alvo. Antes de compilar o MDO, foram tomadas essas decisões conceituais, e sendo mais importante a limitação de ser um monoplano ou biplano devido à experiência da equipe com essas configurações de aeronave. O biplano foi escolhido por apresentar uma pontuação maior em até 100 pontos ao comparar com o monoplano. Essa tabela mostra as variáveis resultantes e os limites superiores e inferiores dentro dos quais o algoritmo trabalha, definindo assim
as superfícies sustentadoras iniciais da aeronave. Para avaliar a influência de alguns fatores, foram analisadas as dispersões em relação à pontuação. Tanto razão de aspecto quanto área de asa tem grande influência na pontuação, o que pode ser observado devido ao aspecto cônico da dispersão presente nos gráficos. Já a envergadura e o volume de cauda têm influências menores na pontuação. Para avaliar a convergência foram analisados o MTOW e a pontuação em relação às gerações. As duas linhas de MTOW ocorreram devido ao fato do MDO ter foco na otimização dos indivíduos e não da MTOW. Os indivíduos de MTOW maior, perto de 160 newtons, não foram escolhidos, pois mesmo tendo cargas mais competitivas, se apresentaram menos seguros e mais instáveis, e assim foram penalizados. Com isso, foi obtida a configuração inicial da aeronave. Passando para a parte exploratória, a equipe organizou essa etapa em níveis de maturidade, dentro dos quais são descritos os objetivos mínimos para a evolução do projeto a partir daquele ponto. Começando por aerodinâmica, aqui são apresentados os perfis retornados pelo MDO, sendo em vermelho o da raiz, o verde da troca e o azul da ponta. Também são apresentadas as polares dos perfis. Utilizando um simulador de decolagem preliminar, a equipe de aerodinâmica otimizou as asas com os fatores apresentados, chegando a essa geometria final. Com as mudanças na asa, também foi feita uma otimização para a empenagem horizontal, para cumprir os requisitos de estabilidade e maximizar o MTOW, onde foi vantajoso trocar o perfil anterior para o Clark. Para a EV foram estudados os perfis indicados, sendo que o NACA 10 foi escolhido por apresentar menor arrasto em α0. A otimização da EV foi realizada focando na garantia do comprimento do volume de cauda e o trabalho do profundor. Para assegurar uma decolagem mais competitiva, a EH foi otimizada para a geometria descrita na imagem. Foram estudados os modelos de flap apresentados, porém não foi observado o acréscimo de MTOW suficiente para justificar a sua aplicação. Foram analisados esses modelos de fuselagem, sendo o modelo BWB o que se provou mais eficiente. A equipe gerou e estudou esses dispositivos de ponto de asa, sendo o Endplate 5 o escolhido por combinar facilidades construtivas com ganhos aerodinâmicos. Após a escolha do endplate, para garantir a eficiência dos ailerons em derrapagem, foi analisado o conjunto em CFD, sendo satisfatórios os resultados obtidos. As asas foram simuladas em alfas críticos para determinar o stall da aeronave, garantindo que o descolamento da camada limite ocorre primeiro na raiz, o que beneficia a segurança da aeronave em voo. Passando para a estabilidade, em conjunto com a equipe de desempenho e estabilidade analisou a perda de MTOW com o aumento da margem estática. Foi escolhida uma margem estática de 5%, considerando o feedback do piloto em competições anteriores e possibilitando um ajuste mais confiável do centro de gravidade. As análises de estabilidade dinâmica longitudinal indicaram que a empenagem horizontal não era satisfatória. Então, em conjunto com a equipe de aerodinâmica, foi projetada uma nova empenagem que resultou em um aumento de 50% do volume de cauda e 16% do LHT, resultando assim em uma aeronave estável estaticamente e dinamicamente no eixo longitudinal. Pode-se observar que, além de cumprir critérios de estabilidade longitudinal, a nova empenagem apresenta ganhos de CM-alfa. Abaixo, observa-se que a aeronave é capaz de trimar em todo o envelope de voo. Verificou-se que a empenagem vertical retornada pelo MDO limitaria o movimento do profundor e não era satisfatória para critérios de estabilidade laterodirecional. Para solucionar esses problemas, foi criado um chanfro, adicionado endplates na empenagem horizontal e aumentada a área. O conjunto final apresentou estabilidade laterodirecional conforme apresentado. O profundor dimensionado cumpriu sua missão em todo o envelope de voo, pois é capaz de defletir o requerido para decolagem em MTOW e manobra de pull-up. As superfícies de comando projetadas desempenham com margem de segurança manobras em todas as situações críticas e dentro do envelope de voo. Para ventos de través de até 4,6 metros por segundo, o leme possibilita um pouso com segurança. Além de garantir a estabilidade dinâmica, a aeronave apresentou qualidade de voo adequada e respostas rápidas para as pequenas perturbações e rajadas. Apesar da instabilidade em espiral, que é naturalmente instável, há uma resposta lenta como visto no mapa de polos, podendo ser corrigida pelo piloto. Passando para desempenho,
Como foi comentado anteriormente, foi de responsabilidade da área realizar ensaios para a escolha do grupo motopropulsor, as hélices testadas e a bancada para adquirir os dados de tração. Para respeitar as normas de distanciamento, a equipe optou por interpolar a rotação e o valor de tração estática das hélices com as curvas de tração dinâmica disponibilizadas pelo fabricante. Os resultados adquiridos foram muito próximos dos já obtidos pela equipe nos anos anteriores. Foi criado pela equipe um simulador de decolagem em MATLAB para confirmar a escolha da hélice e também o MTOW da aeronave com uma precisão maior. Considerando as restrições do regulamento, as diversas curvas de tração dinâmica e as características aerodinâmicas da aeronave, obtivemos um MTOW de 15,32 kg para o grupo motopropulsor e hélice apresentados. As velocidades de operação da aeronave foram obtidas baseando-se na tração disponível dada pela curva dinâmica da hélice e a tração requerida baseada nos coeficientes aerodinâmicos da aeronave, sendo as velocidades apresentadas no slide. Analisando o pouso em um simulador feito pela equipe, observou-se que o resultado obtido ficou muito próximo da perda de bonificação. Assim foi projetado esse freio para garanti-lo. Após calcular a operação da aeronave em diversas situações de voo, a equipe pôde estimar a missão da aeronave. O avião realizou seu trajeto respeitando o box de voo definido nos processos operacionais e possui um tempo de missão e quantidade necessária de combustível apresentados no slide. A equipe de cargas primeiramente construiu o diagrama EVN e a partir disso determinou os fatores de cargas para as principais velocidades de operação. Com isso foram analisadas as distribuições de tentações em situações críticas de voo e determinados esforços internos para as asas e para as empenagens. Foram estudadas também as cargas no pouso, na estrutura do gap e na fuselagem, além de terem sido determinados os hinge moments para o dimensionamento do service. Passando para estruturas, a equipe analisou dois tipos de longarina, sendo escolhido a longarina in D, pois apresentou menos torção no eixo Y e uma margem de segurança maior. As áreas foram simuladas em elementos finitos e garantiu-se que as estruturas suportam os carregamentos críticos com segurança. Além disso, foram comparados os resultados da simulação com o modelo analítico criado. O mesmo foi feito para a EH e para a EV. Para o montante foi definido esse espaço de projeto e em seguida foi feita uma otimização topológica chegando a essa estrutura final. O mesmo foi feito para a estrutura do gap. A fuselagem foi dimensionada priorizando a redução de massa sem comprometer a segurança. Foram dimensionados e analisados o trem de pouso e a bequilha, além de ter sido feita uma otimização topológica para as rodas, garantindo que as rodas do trem de pouso permitam a atuação do freio. Na parte de aerovelocidade, a equipe analisou o efeito de divergência e garantiu que esse fenômeno não ocorre nem nas asas, nem na EV, e que a velocidade de divergência da EH está fora do envelope de voo. Garantiu-se que as velocidades de reversão de comandos são maiores que 1,5 vezes a velocidade de mergulho, e foi analisada a redistribuição de sustentação também em velocidade de mergulho. Foram adicionadas a redistribuição de sustentação e a eficiência de comandos ao simulador de decolagem, porém observou-se que nessa situação os efeitos aeroelásticos são desprezíveis. A análise de flutter foi feita utilizando a teoria das faixas e com isso garantiu-se que esse fenômeno não ocorre nem nas asas nem na IH. Passando para a elétrica, visando trazer uma maior confiabilidade e segurança para a aeronave, a equipe desenvolveu um algoritmo capaz de selecionar o conjunto servomecanismo responsável pela realização das deflexões das superfícies de comando. Para isso, a equipe desenvolveu um banco de dados listando custo, massa, torque e deflexão máxima. Após compilar o algoritmo, foram selecionados esses servos apresentados. Os demais componentes foram selecionados analisando situações em que a equipe julgou ser a mais crítica durante a missão. Aqui está a cablagem dimensionada pela equipe, o diagrama elétrico e, ao final, foi calculada a massa total de todos os componentes elétricos. Entrando na fase de lançamento, foram limitados os ensaios, realizando apenas aqueles que precisassem de grupos menores que 3 pessoas. Também, sempre que possível, realizamos em ambientes abertos, prezando sempre a saúde dos nossos membros da equipe. A fase de lançamento teria como objetivo final a construção das aeronaves e a participação da equipe na 22ª competição. Porém, em decorrer da pandemia do Covid-19, não pudemos cumprir esse objetivo. Para contornar o problema, criamos planos de construção modulares em partes da aeronave que podem ser construídos em casa por apenas uma pessoa e dividimos a equipe em pequenos grupos para a síntese das partes e construção de peças mais complexas, respeitando sempre as normas de distanciamento e aglomeração impostas pelos órgãos de saúde. Como resultado final, obtivemos nossa aeronave, mostrada aqui nessa imagem, e nomeamos ela carinhosamente de Garibaldo.
Gostaríamos de agradecer aos patrocinadores e à SAI pela oportunidade novamente. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos patrocinadores por todo o apoio e todo o auxílio dado para a realização do nosso projeto. Muito obrigado, agradecemos a atenção e nós, equipe Aerodesign TFPR Curitiba, esperamos participar em breve de uma competição de voo.